nesse momento, vamos dar início à primeira palestra da tarde, Currículo e Avaliação, refazendo modelos para a Escola do Futuro. O nosso palestrante, ele é pedagogo, psicólogo, professor de Geografia, mestre em Educação pelo FRJ, doutor em Educação pela Universidade de Havana, diplomado em Psicopedagogia, idealizador do canal Sala dos Professores no YouTube, ex-reitor universitário, autor de diversos livros e artigos, já proferiu mais de 2.500 palestras em mais de 1.000 cidades brasileiras. Cursos para professores no Chile, Argentina, Uruguai, Portugal, é consultor educacional, palestrante, escritor, professor de pós-graduação e do ensino básico. Recebam com muitos aplausos o professor Júlio Furtado. Alegria poder estar aqui, acho que pela terceira vez nesse evento. Lembro-me bem antes da pandemia, acho que o último evento antes da pandemia também estive aqui presente, foi no auditório aqui do andar de baixo. E a alegria, ela se justifica por várias razões, mas dentre elas, a possibilidade da gente interagir agora face to face, né? Cara a cara, isso está deixando a gente realmente mais leve. Bom, me deram uma tarefa que eu vou tentar cumprir, né? Falar de currículo, avaliação, na Escola do Futuro, né? E em 1 hora, vamos lá, vamos tentar, não temos tempo a perder. Para facilitar, dá para inverter? Dá para projetar dos lados e deixar no meio? Isso, olha, rapaz, tecnologia é outra coisa. 3 projeções, tudo bem. Porque aí fica melhor para enxergar. Vamos lá, currículo e avaliação, refazendo modelos para a Escola do Futuro, sem mais delongas, vamos em frente. Para que a gente possa ser objetivo, né? Todas essas telas eu já coloquei lá no meu Instagram, que é @profjuliofurtado, é só clicar lá no famoso link da bio, né? E baixar. Inclusive, quem entrar lá, fique à vontade para baixar também vídeos de uma série, de uma coleção que eu lancei recentemente, está fazendo um grande sucesso, que chama-se Papo Pedagógico. Quem ainda não conhece, fique à vontade para entrar lá no link da bio também, baixar e usar nas reuniões pedagógicas. São vídeos curtos, cujo objetivo é exatamente esse, né? Fazer com que o professor reflita sobre temas focais e fiquem à vontade, né? Estão lá à disposição, sem nenhum custo. Acredito que vocês vão gostar. Vamos à frente, em frente. A pergunta que se faz, né, é sempre essa: qual será a escola do futuro? E a gente faz essa pergunta muito ainda impactado pelo que a gente viveu. Não sei se podemos ainda colocar, já podemos colocar esse verbo no passado, mas a gente já está colocando, né? Fica por conta do otimismo brasileiro. Viveu, sim, né? E essa pergunta se faz exatamente porque a pandemia ela está se estabelecendo como um grande marco na vida de muita gente e para a própria sociedade, para a própria história em si. Nós já estamos falando, né, de um mundo pré-pandemia e de um mundo pós-pandemia. Eu me lembro bem que, durante a pandemia, muita gente falava, né, de maneira bastante contundente, que a pandemia iria marcar o início de uma nova era, né? Que as pessoas iriam crescer, iriam se modificar, que ninguém mais seria o mesmo após a pandemia, que a pandemia vinha dar lições, né? Eu peço desculpas para não ser tão otimista. Eu acho que a gente aprendeu bastante coisa, sim, né? Não vou dizer que não aprendemos nada. É claro que aprendemos. Eu acho que a pandemia nos fez refletir, sim. Mas daí a tê-la como um marco de mudança civilizatória, me parece que o que a gente está vendo nesse curto período pós-pandemia já nos prova de maneira clara que nem tanta coisa mudou assim, não. O ser humano é bem mais complexo, né, para ser modificado, digamos, positivamente, do que uma simples pandemiazinha, né? Ou seja, a complexidade do ser humano vai muito além disso. Mas é isso, a pergunta que a gente se faz: qual será a escola do futuro? E eu acho que a pandemia também acaba sendo um marco para essa pergunta. E eu também, mais uma vez, peço licença para não ser tão entusiasta assim da mudança. Eu tenho visto, e desde o ano passado a gente já voltou a viajar, já voltou a fazer palestras presenciais, eu tenho visto as escolas por aí, e vamos combinar, não tão diferente daquela escola antes da pandemia também. Desculpe se estou dando um banho de água fria naqueles
entusiastas, né, da mudança, da renovação, do novo tempo, daquilo tudo, mas eu tenho visto escolas tentando ao máximo voltar ao que eram antes da pandemia. Né? Sabe aquela escola que nunca mais será a mesma? Pois é, estou procurando ainda. Estou procurando a escola que nunca mais será a mesma. Do que eu tenho visto, a escola, inclusive quando não consegue ser a mesma, entra em depressão. Né? Ou seja, socorro, não estou conseguindo mais ser a mesma. Né? E a grande questão é que quando a gente vai fazer uma reflexão sobre essa questão da escola do futuro, a gente tem que colocar bastante a mão na consciência com relação a isso. Primeiro que ninguém tem bola de cristal. Né? Vamos combinar. Por mais que os futurólogos respaldem as suas falas, o seu discurso, né, as suas pesquisas em questões sérias, cientificamente embasadas, os erros da futurologia também são diversos. Na verdade, a gente precisa falar e estudar tendências. E parando para pensar nas tendências que atingem a escola, a gente também tem uma outra constatação que eu não sei se é muito otimista com relação à escola, mas temos que ser realistas. A escola não é uma instituição muito chegada a mudanças. Todo mundo sabe a historinha do homem congelado há 200 anos, que foi descongelado, né, nesse tempo, e ficou louco, olhando aviões, carros, celular. Meu Deus, que mundo é esse? 200 anos depois, nunca vi nada disso. E aí entrou na igreja, a missa sendo rezada em português, todo mundo dançando, levantando, pessoas de bermuda na igreja. Ele, meu Deus, o mundo está acabando? Que mundo é esse? E andando, não reconhecia nada, até que passou em frente a uma escola, entrou numa sala de aula, olhou, assistiu um pouquinho de uma aula, ai, me deixa aqui. Aqui eu estou me reconhecendo um pouco, né? Que eu estou um pouco em casa. Eu sei que isso é uma história que incomoda um pouco, mas, infelizmente, a gente não pode dizer, pelo menos de forma geral, que ela não é uma história verdadeira. A escola nunca foi uma instituição que primou, né, pela mudança intrínseca. As mudanças que a escola passou e passa são sempre impostas de fora para dentro. E, mais uma vez, a gente tem que falar um pouco disso. Falar de tendências de fora para dentro, que eu acho que algumas já estão com o pé dentro da escola e outras vão entrar, quer a escola queira, quer a escola não queira. Tem também esse lado da história, né? Tem outro dia eu ouvi uma frase interessante, né? Quem não muda pelo amor, acaba mudando pela dor. E, de repente, isso também pode se aplicar. Vai chegar um tempo em que essas mudanças vão acabar massacrando aqueles que não acreditam nelas. Então, do que a gente está falando? Eu vou pegar aqui, rapidamente, 4 grandes tendências que a gente observa, não de agora, pós-pandemia, mas já vinha observando antes da pandemia, e que, com certeza, pode carimbar, pode marcar a reinvenção dessa escola, pode caracterizar essa mudança que a escola vai precisar fazer e já está precisando fazer, né? São essas 4 tendências: a personalização, a hibridização, a experimentação e a integralização. Essas 4 tendências, indiscutivelmente, já vinham esbarrando na escola, mesmo antes da pandemia. A pandemia, o que ela fez? Isso de verdade fez. Ela talvez tenha intensificado algumas dessas tendências, né? Por exemplo, a hibridização, eu acredito muito que a pandemia deu um grande empurrão na escola. Eu já tenho visto, de fato, a escola entendendo de uma vez por todas que ela não pode contar apenas com o seu espaço interno como espaço de aprendizagem. Ela tem que começar a entender que o dualismo presencial e remoto, ele veio para ficar. E a gente tem que aproveitar isso. Foram 2 anos das pessoas treinando essa coisa, né? Ou seja, fazer uma atividade remota e presencial todo mundo já sabe fazer. Por que a gente vai jogar pela janela uma possibilidade grande? Então, eu acho que a hibridização, voltando aqui, volta no vermelho. A hibridização, ela vai colar, porque realmente a pandemia deu um reforço grande a ela. As outras, eu acho que já vinham bem de antes da pandemia, e a gente, enquanto escola, a escola ainda está treinando isso, né? Mas vamos falar de uma por uma rapidamente, né? Porque a gente tem que ser bastante objetivo. Começando pela personalização. Do que nós estamos falando? A gente está falando de uma tendência social, de uma mega tendência social, que, com certeza, já está atingindo e vai atingir cada vez mais a escola. E o que quer dizer personalização? Quer dizer que cada vez mais o ser humano sente a necessidade
de que as coisas se adaptem ao seu ritmo, né? A minha forma de falar, de ver. Cada vez mais o ser humano clama por esse respeito à individualidade, à minha personalidade, né? A educação não poderá fugir à mega tendência social de personalização dos serviços, porque essa tendência ela não é intrínseca da educação, como eu falei, ela está vindo de fora. Os serviços estão personalizados. Você já pode colocar a sua cara, né, construir o seu avatar em qualquer site que você entra, você pode colocar a cor que você mais gosta. Você já percebeu isso? A personalização ela está presente em basicamente todas as áreas, e a escola não vai fugir a isso, né? A escola deveria ter sido a introdutora dessa questão, né? Mas, infelizmente, nós somos professores de iguaizinhos. Fomos assim formados. Fomos formados para dar aulas acreditando que 30 alunos aprendem ao mesmo tempo. Né? E que eu estou falando aqui, todos entenderam? Sim! Então, vamos em frente. Né? Esse modelo de escola que predomina, né, grandemente até os nossos dias, ele fez a gente não entender direito a questão da personalização. Né? E a personalização, ela com certeza já... E quando a gente fala de personalização, a gente está falando de 3 grandes tendências da escola. A pedagogia diferenciada, a roteirização do ensino e a itineralização. Eu pedi permissão à língua portuguesa para colocar essa palavra ali. A pedagogia diferenciada, ela nasce lá na final da década de 80, início da década de 90, com um livro do grande Philippe Perrenot, chamado Pedagogia Diferenciada, ou Pedagogia Diferenciada, né? Tem a tradução em português, onde ele já começa a tentar organizar cientificamente essa pedagogia. Do que ele está falando? Do que se está falando quando a gente fala pedagogia diferenciada? Dentro de uma sala de aula, com 25, 30, 40, não sei quantos, a gente conseguir ensinar a cada um no seu ritmo. Isso é possível? É. Agora, é possível entendendo-se o processo. É possível compreendendo-se as necessidades de mudança até estrutural que muitas vezes teremos que ter. Então, a pedagogia diferenciada, ela nasce daí. E algumas dicas, né, que o próprio livro traz, alguns princípios dessa pedagogia diferenciada, são esses aí. Ou seja, verificar se os alunos compreenderam sempre, né, nunca esquecer disso, diferenciar as modalidades de avaliação, fazer sempre diversas formas de avaliação, não apenas a escrita, determinar estratégias de aprendizagens diferentes, constituir grupos de necessidades, dificuldades e interesses entre os alunos, isso funciona muito bem. Fornecer fichas de trabalho diferentes aos alunos conforme as suas dificuldades, ou seja, ir trabalhando essa diferenciação, mas para isso eu preciso conhecer essas diferentes dificuldades. Diferentes ferramentas para trabalhar uma mesma coisa, dar opções, em síntese. A pedagogia diferenciada ela já tem que ir ocupando espaço nas nossas salas de aula, porque não tem essa escola do futuro. Quando é aquele futuro de amanhã, de hoje, a gente hoje em dia já está com um pouco de dificuldade de definir o que é futuro. Né? O que é futuro? Até porque o futuro ele não começa de maneira tácita, ele vai começando, né? Ou seja, nós já temos escolas que estão apropriadas completamente dessas 4 tendências. Temos escolas que não se apropriou de nenhuma delas ainda. Então, o futuro ele começa dessa maneira instável, né? Dessa maneira diversa. Outra grande tendência voltada para a personalização é a roteirização do ensino. Na medida em que o professor organiza um roteiro de estudos, ele oferece ao aluno condições de aprender na sua melhor forma. Nós fizemos muito isso na pandemia. Né? Ou seja, trabalhamos muito essa questão. Fornecemos uma apostila, o link de um vídeo, fizemos um vídeo rapidinho de 5 minutos para orientar, né? E o menino ele tinha várias fontes, várias possibilidades de aprender. Ele não tinha que ficar apenas com uma possibilidade de aprender. E uma outra tendência que está dentro da personalização é a itineralização. Ou seja, criar itinerários. O novo ensino médio já traz essa questão aí. Ainda ensaiando, mas já traz isso. A escola precisa se apropriar do processo de itineralização. O currículo já permite isso. Eu criar caminhos para que o menino escolha. Não, eu quero ir por ali. Né? Eu quero traçar esse caminho. A gente pode fazer isso desde o Fundamental 1.
A gente pode oferecer diversas atividades onde a criança possa escolher, hoje eu vou estar mais próxima disso. Ou seja, trabalhar a personalização dentro da escola é urgente. Segunda grande tendência dessa escola do futuro, que já é presente, é a hibridização, que, como eu já disse, foi bastante alavancada aí pela pandemia. Que, dentre os diversos processos de personalização que a sociedade vem passando, os modelos híbridos têm se tornado eficazes, integrando. Ele consegue integrar padronização e individualização. Né? O modelo híbrido, ele tende a ser padronizado quando você está com atividades grupais. E ele tende a também oferecer a possibilidade da individualização. E nessa questão voltada para a hibridização, nós temos 3 elementos que, com certeza, influenciam fortemente esse modelo de escola do futuro. O uso da tecnologia, a sistematização da aprendizagem e a curadoria. Quando a gente fala em tecnologia, algumas reflexões importantes, que também a gente fala muito isso. A pandemia também deu um grande pontapé na tecnologia. Cadê eu? Eu estou ali, né? Deu um grande pontapé na tecnologia, mas que tecnologia é essa? Né? Ou seja, com que intenção a gente está introduzindo essa tecnologia? Eu até coloquei aqui, é uma tecnologia que tem que ir do marketing para a dinamização da aprendizagem. E nós estamos aqui diante de escolas privadas, a gente entende bastante quando a gente fala do marketing, né? Por quê? Não é mais a tecnologia para mostrar que eu tenho tecnologia, né? Mas é uma tecnologia que, de fato, facilita e dinamiza a aprendizagem. É uma tecnologia que me promova inovação do aprender, e não mais do mesmo. Vocês querem ver o que é o mais do mesmo? Um livro digital que você vira a página no tablet e faz aquele barulhinho de página virada. Né? Olha que coisa legal, que tecnologia bacana. Mas isso é mais do mesmo, desculpa. Eu até prefiro o livro de papel, que tem cheiro, né? Uma coisa mais legal. A tecnologia, não sei, com certeza não é a serviço da inovação, é a serviço tão somente do uso dela. Né? Por isso que eu digo que tem que ir do marketing para a dinamização da aprendizagem. Eu conheci, semana passada, uma professora de ciências que fez um trabalho fabuloso, usando o quê de tecnologia? O PDF. Usando o PDF. Ela pediu licença à coordenação e, naquele bimestre, ela não usou o livro. Ela falou, esse bimestre a gente não vai usar o livro. Claro, conversou com os pais, né, todas aquelas questões. E como é que ela fez? Ela estudou cada tema e, depois, em grupo, os alunos escreviam, com as suas próprias palavras, o que entenderam do tema e ilustravam, pesquisavam na internet. Então, no final, eles montaram o livro. E por que eu disse que ela usou, em termos de tecnologia, o PDF? Porque depois ela imprimiu o livro em PDF. Fez lá o livro em PDF, feito pelos alunos. Isso é inovador? Super inovador. Isso é dinamizador da aprendizagem? Super dinamizador da aprendizagem. E vamos combinar. O que exigiu? Exigiu um computador, né? Exigiu lá o programinha de PDF para poder transformar a coisa em PDF. Então, é essa a trajetória que a gente precisa fazer, né? A tecnologia não como digitalizadora dos processos tradicionais. A lousa digital, bacana, super bacana, mas ela é um quadro. Ela não deixa de favorecer aquela postura, eis o quadro, olhem para cá, né? Eu não uso mais giz, não uso mais pilô, eu aperto o dedo e o negócio aparece. É um quadro bacana, é um quadro moderno, é um quadro ilustrativo, mas não deixa de ser um quadro. A lousa digital, ela não quebra paradigma, né? Pelo contrário, ela aperfeiçoa o paradigma. Né? É que nem a senha da fila. Né? Eu gosto muito do Valdez Ludwig, ele fala isso, né? Cuidado, porque a gente aperfeiçoa aquilo que já é uma droga, né? Aperfeiçoar a droga, ele não fala droga, né? Ele fala outra palavra, né? Ou seja, é a pior coisa que existe. Porque o que a gente tem é que acabar com a fila, mas em não podendo acabar com a fila, agora você pega um papelzinho, você senta, espera sentado, né? E aí passa para espera chamar o seu número. Então é isso, mas a fila está lá. Então é aperfeiçoar o que não deveria estar ali. É uma outra questão da tecnologia que a gente tem que pensar bastante, né? Bom, uma questão voltada também para essa questão que a gente está conversando é a questão do conhecimento sistematizado. É um outro ponto que a pandemia também nos trouxe algumas colaborações interessantes. Como durante a pandemia a gente não podia, da maneira que a gente gosta, passar atividades de fixação, a gente, sem querer, acabou chegando perto da sistematização.
Eu sou professor de geografia, eu enfrentei a pandemia, como todo mundo, como professor, né? Eu estou em sala de aula, e eu lembro que na minha turma de 6º ano, quando eu fui dar cartografia, eu fiquei pensando, meu Deus, dar cartografia presencial já é complicado. Imagina agora, eles na casa deles e eu na minha, o que a gente vai fazer, né? Para ensinar cartografia. Falei, tem vídeos legais, eu sei que tem, mas tem uma questão da cartografia que é bem subjetiva, né? O aluno entender que todo mapa é uma visão de cima para baixo. Essa parte é uma parte um pouco complicada, até porque 6º ano está no início do processo de abstração. Aí eu pensei, não, vamos lá, o que a gente vai fazer? Vou pedi-los para se imaginarem voando acima da casa deles, com olhos de raio-x, enxergando através do telhado, e para que eles me façam o desenho do que eles veem lá de cima. E aí me mandem, né, as fotos dos desenhos, para que eu perceba, pelos desenhos, se eles entenderam o que é a visão de cima para baixo. E aí eles me mandaram, né? Ou seja, então, olha só, sem querer, eu já estava trabalhando o conhecimento sistematizado. E não mais perguntando o que é. Porque a fixação de conteúdos é uma coisa que está em declínio, né, gente? Ou seja, é uma coisa que fazia parte do processo didático de muito tempo atrás, brincadeira, né? Ainda faz parte, mas ela cada vez mais enfraquece a sua real papel. Porque o que é fixar conteúdo? É fazer com que o menino saiba aquilo que aprendeu. Aí depois eu pergunto, o que é a fotossíntese? Né? O que é a erosão? Aí ele explica, é o processo de desgaste do solo provocado por um agente externo. Aí a gente vai lá e fala assim, certo, dá até aquele arrepio gostoso. Ai, aprendeu, graças a Deus, um ponto, né? E fica tranquilo. Pois é, eu sempre digo o seguinte, o menino não acertou o que é fotossíntese, ele levou errado nessa questão. Mas a mãe dele ia sair, viajar, e falou assim para ele, menino, guarda essa planta dentro do armário, que eu estou com medo dela ficar aí em cima e o gato derrubar. Ele, mãe, não pode guardar a planta dentro do armário? A planta precisa de luz para sobreviver, né? Porque ela está total. Não pode não, mãe. Deixa eu botar em algum lugar que o gato não seja, mas que tenha luz. O outro menino, que tirou um ponto na questão, a mãe viajou, mandou ele guardar a planta dentro do armário e ele guardou. E ao voltar, a planta estava morta. E aí eu pergunto, quem é que devia levar o ponto? Né? Ou seja, o menino que acertou o conceito de fotossíntese, por quê? Porque ele acertou o conceito de fotossíntese, mas matou uma planta na casa dele. Percebe? É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando desse saber que sistematiza a realidade com aquilo que eu aprendi. E o que leva a essa sistematização? Montar, construir, resolver, demonstrar, organizar. Por isso que eu disse, a pandemia facilitou a gente com relação a isso, que a gente precisou necessariamente ter que pedir isso, né, para os nossos alunos. E a curadoria de conteúdos. A curadoria de conteúdos, que também fizemos bastante, não é apenas pesquisar um vídeo, pesquisar um texto, pesquisar um link, não. É organizar aquilo que eu pesquiso, né? Tem muito conteúdo relevante disponível online, que a gente pode usar nas aulas, mas não é simplesmente pegar um conteúdo ou outro e colocar lá. Eu tenho que assistir, eu tenho que encadear, e eu tenho que perceber essa evolução progressiva, né, de cada um dos instrumentos aí que eu vou pesquisar e montar os roteiros, né? Terceira grande tendência dessa escola, experimentação. A escola do futuro é uma escola que vai colocar essa galera para experimentar. Acreditem nisso. Algumas já estão acreditando. Já tenho visto bastante laboratórios maker, né, nas escolas. A gente já tem visto bastante pistas de que isso vai acontecer. Estamos falando, em geral, Estamos falando, em geral, da pedagogia ativa, né? E a experimentação, ela já nos forneceu diversas comprovações de que ela é efetiva. Faz essa galerinha aprender de forma mais significativa mesmo. E por que estamos falando de pedagogia ativa? Por que ensinar não pode mais ser baseado numa pedagogia passiva? Por que aula, definitivamente, não pode mais ser assim, do jeito que eu estou fazendo aqui? Não pode, é um péssimo exemplo isso aqui, né? Alguém falando, depois do almoço, numa penumbra, né? Eu estou aqui pensando em dançar um chachado aqui daqui a pouco, para poder ver se o pessoal, né? Aquela coisa toda. Mas aula não é muito diferente disso. E, no entanto, vocês já repararam uma coisa? A gente fala, a gente sabe, a gente tem clareza disso, mas a mudança não acontece. Né? Eu estou falando em termos do professor, e eu falo isso muito à vontade, porque eu estou em sala de aula. Eu estou em sala de aula há 42 anos. Né? Eu faço formação de professores há 32. Exatamente para sempre que eu falo para professores, eu olhar nos olhos dele e falar assim, colega, eu também estou. Percebe? Não estou falando de um lugar onde eu não conheço, estou falando de um lugar onde eu estou, toda semana.
Por isso que eu não largo lá meu 6º ano e meu 3º ano do médio, eu pego as extremidades para a coisa ficar mais interessante. Por que que ensinar não pode ser mais baseado numa pedagogia passiva? Primeiro, porque o conhecimento já está sendo produzido numa velocidade tal que não dá tempo de você contar tudo. Então, já começa por aí, essa contradição. Por quê? A ciência está cada vez mais provisória. Já que o conhecimento está sendo rapidamente produzido, a ciência mesmo está se contestando. Novos conhecimentos científicos contradizem os anteriores. Tá? E uma outra questão, por causa da facilidade de acesso, né, a vasta gama de informação. Eu sou professor de geografia, quem também o é, sabe o quanto nós sofremos. Para que fomos escolher essa cadeira, essa área também? Porque tudo é geografia, tudo. Se eu não assisti o jornal de ontem, se eu não li, eu tô atrasado, eu estou defasado em geografia. Eu já faço com o meu 3º ano o momento da atualização. Cada semana, 3 alunos são responsáveis por acompanhar blogs, né, jornais online, revistas, e eu dou 10 minutos para ele atualizar a turma toda. Claro, a turma, o professor não, o professor é atualizadíssimo. Né? Mas enquanto é a primeira coisa da aula, claro, e vale ponto, óbvio, para poder ver se a gente consegue, pelo menos um pouquinho, né, estar próximo. Como é que numa sociedade dessa vai caber apenas a aula expositiva? Né? Não vai caber, a gente sabe disso. E talvez seja um dos momentos mais importantes aqui que eu tenho a dizer para vocês, principalmente para... Tem coordenador pedagógico aqui? Não, imagino. Tem? Um monte, né? Que legal. Não está dando para ver direito, não, mas vi umas mãozinhas levantadas. Coordenador pedagógico, diretor, professor, prestem muita atenção nisso. O que já se sabe a respeito do aprender? Como é que uma pessoa aprende verdadeiramente? Já se tem, aí não importa se você está na teoria A, B, C, D, isso já é uma unanimidade entre os teóricos. Toda aprendizagem tem que começar da construção de sentido. Logo, não faz sentido começar uma aula sem ter levado os meninos e meninas a construírem o sentido daquilo que vai ser ensinado. Dito de outra maneira, toda aula tem que conversar com um bom bate-papo, com uma boa conversa, com um vídeo, com um recorte de jornal, com alguma coisa ligada à realidade que leve quem vai aprender a construir sentido. Né? Os únicos professores que sabem disso e, se não fizerem isso, não conseguem trabalhar, são os da educação infantil. Esses, com certeza. Começa uma aula sem antes levar aquilo a fazer sentido para as tuas crianças. Né? Eles vão olhar para a tua cara, vão olhar pela janela, vão sair, né? Vão te ignorar completamente na sala de aula. Agora, parece que quando a gente já chega no Fundamental 1, já esquece um pouquinho disso. No Fundamental 2, nossa, esquece mais ainda. No ensino médio acabou, porque tem que formar essa galera para a universidade. Né? É isso, eles têm que entender o que é a vida, então acabou isso. Não tem que construir sentido, tem que aprender aquilo que eu digo que é importante você aprender. E é um grande equívoco essa questão. Tem que formar sentido. Sabe por quê? O cérebro só deixa entrar quem ele conhece ou quem ele acha parecido com quem ele conhece. Dessa forma, você nunca mais vai esquecer. O cérebro só abre a porta para quem ele conhece ou para quem ele acha parecido com quem ele conhece. E aí, quando você começa um assunto que não formou sentido, o cérebro tranca a porta na boa. Mas aí você fala assim, presta atenção, garoto! Presta atenção, vira para frente, larga esse celular, olha para mim. A gente acredita que o menino, por causa da bronca, vai formar sentido. Isso não acontece. Né? Não acontece porque, olha só, gente, é da formação de sentido que sai a gasolina, que sai a energia para o menino fazer o esforço cognitivo. E que inferno de esforço cognitivo é esse? Aprender, como a gente já falou aqui pela manhã, né? Aprender exige esforço. Essa é a grande questão. Ah, mas por que dizem então que aprender tem que ser prazeroso? Ué, porque quando a gente faz esse esforço com prazer, a gente aprende e nem sente que está fazendo esforço. Sabe quando você lê um livro com tanto prazer que quando você vê, você já está por mais da metade do livro? Aí você fala assim, nossa, eu estou quase acabando o livro. Que livro bom de ler. Pois é, você fez um esforço cognitivo imenso. Da onde veio a energia para esse esforço? Do sentido que aquele livro fez para você. Do sentido que você construiu a partir daquela leitura. Né? Quando você vê um filme, vê um vídeo, vê uma live que te interessa muito, daqui a pouco, já acabou? Nossa, já acabou. Por que isso é assim? Porque a construção de sentido forneceu um grande combustível para o esforço. E aí, quando você faz o esforço e
acaba aprendendo, isso promove interesse, isso promove prazer. E é esse prazer que alimenta o esforço cognitivo. Então, aprendizagem é isso aqui. É isso aqui, não tem como. Professor, o nosso grande desafio está aqui, porque se não construir sentido, não vai ter esforço cognitivo e não vai formar interesse, que não vai retroalimentar. Aí sabe o que a gente faz? Muitas vezes a gente não consegue construir sentido e fica querendo forçar o esforço cognitivo. O que é o esforço cognitivo? Prestar atenção, concentrar, tomar foco. Isso é esforço. E você só faz quando aquilo, tudo que está acontecendo, fizer sentido para você. A neurociência explica isso claramente, né? Ou seja, você só rega o núcleo accumbens lá do cérebro, né, com hormônios, como é que é? Dopamina, né? Com dopamina, se ele vira para você e fala assim, olha, manda a dopamina que vale a pena. Porque se ele vira, o cérebro é interesseiro. O cérebro é super interesseiro. Já sabemos disso hoje. Se o cérebro virar e falar assim, essa palestra não está valendo a pena, liga o celular e vai para o WhatsApp, porque você não está perdendo nada. Né? De repente, tem alguém aí que está fazendo isso. O celular ligado, o WhatsApp, não está perdendo nada. Porque o cérebro informou assim, não manda dopamina para cá, não estraga a dopamina, não, porque não vai chegar muito longe. Percebe? Então, não tem para onde correr. Aprendizagem é essa tríade. Né? E não tem... agora, uma lembrança. Epa, ainda bem que eu lembrei. Estou falando de aprendizagem, não de desempenho. Atenção, atenção, escolas, pelo amor de Deus. Eu acho que esse é um lugar de se falar muito seriamente sobre isso aqui. A escola privada vive de desempenho, eu sei. Vive de aprovações, eu sei. Mas entenda que, acima de tudo, nós somos escola. Então, o desempenho não pode estar acima da aprendizagem. Porque quando você trabalha com foco só no desempenho, você até aprova, garoto, aprova, menino, vai lá, ele aprova, ele passa. Né? Acontece que muitas vezes ele passa, e como já vários trabalhos, várias pesquisas já aconteceram nesse sentido, o que ficou da sua aprendizagem que te levou a passar no vestibular, né, com alunos da universidade? Não sei se vocês conhecem alguma, tem várias. Né? Acho que aqui na UFES mesmo tem pesquisas dessa natureza. E aí, resultado dessa pesquisa? Nada. Alguns lembram de logaritmo, lembram de alguma coisa assim, acabou. Ou seja, só me serviu para realmente passar no vestibular. E aí, eu sei que muita gente deve estar pensando isso, mas não é isso que importa? Não sei, eu não vou responder, não. Eu deixo no ar essa questão. Eu acho que isso pode importar também. Não estou dizendo, ignorem o mercado. Não. Eu estou dizendo olha para o mercado, mas não esqueça que nós somos escola. E, enquanto escola, temos que perseguir uma coisa chamada aprendizagem. É foco no desenvolvimento de competência, visa autonomia. Tá? Eu sempre dou um exemplo. Eu vi uma professora treinando uma turma de 5º ano em matemática, naqueles descritores, né, da Prova Brasil, que não é mais Prova Brasil, Prova Saeb e tal, foi até de escola pública. Eu lembro que ela estava falando para os alunos exatamente assim, olha só, se cair uma questão dessa aqui, onde uma figura aparecer toda divididinha em quadradinho de 1 por 1, basta você contar os quadradinhos, que a quantidade de quadradinhos 1 por 1 é igual à área. Então vamos contar, 1, 2, 3, 4, 18. Então qual é a área dessa figura? 18 metros quadrados. Entenderam? É só fazer isso. Cai sempre essa questão. Não é que caiu? Acertaram, com certeza. Aí esse menino cresceu, está com 25 anos, hoje ele é casado, comprou uma casa própria, está todo feliz. Ele e a esposa olhando para a casa, tem uma varanda retangular grande, a esposa virou para ele e falou, bem que a gente podia trocar o piso dessa varanda, né? Mas quantos metros de piso que a gente vai gastar? Ele olha para a varanda, fala, olha, se ela fosse toda divididinha em quadradinho de 1 por 1, era só eu contar quantos quadradinhos, mas ela não é. Infelizmente, desse jeito, eu não sei calcular quantos metros de piso a gente vai precisar comprar, não. Né? Então, eu sei, tem um pouco de forçação de barra, mas é para a gente não esquecer, né, de que escola, o foco é a aprendizagem, porque quando há aprendizagem, há desempenho. Agora, nem sempre quando há desempenho, há aprendizagem. Né? Fiquemos atentos a isso. E falamos da cultura maker, né? Ou seja, essa dinamização que a cultura maker traz. Crianças, aí o Puppet, né, um dos pais da questão, fala, crianças aprendem melhor quando estão ativamente engajadas na construção de algo significativo para elas, seja um poema, um robô, um castelo de areia ou um programa de computador. Né? Ou seja, e é verdade, já viram uma criança envolvida na montagem de alguma coisa? É impressionante o poder de concentração dessa criança. Né? A própria pedagogia de projetos,
que está aí, talvez das pedagogias ativas seja a mais badalada, né? Infelizmente, em muitos casos, erroneamente desenvolvida, mas a mais badalada de todas, né? Porque projeto, de preferência, precisa agilizar e resolver o tema junto com os alunos, e tem uma série de questões que a gente vê projetos genéricos sendo lançados na escola, obrigatórios, professor fazendo projeto porque tem que fazer, né? E por que você está fazendo esse projeto? Porque mandaram eu fazer, tem que fazer o projeto interdisciplinar. Integralização, para fechar rapidamente, deixa eu ver como é que nós estamos aqui, deixa eu ver se eu estou de parabéns ou se eu tenho que prestar atenção. Ah, estou de parabéns, Júlio César, nossa senhora, vou até relaxar um pouquinho. Olha só, integralização, a quarta grande tendência dessa escola do futuro. E a gente já vinha com essa tendência desde antes da pandemia, né? A escola que tem que deixar de olhar só para a cabeça do garoto, só para o cérebro. Tem que olhar o garoto no corpo, o cérebro, o espírito, o garoto inteiro, né? É isso que é a integralização. E aí a gente usa Aristóteles para lembrar disso. Educar a mente sem educar o coração não é educação. É só lembrar que Hitler foi um excelente aluno. Ok? Eu gosto, essa é pancada, né? Não precisa falar mais nada. Hitler foi um excelente aluno. Parabéns à escola que formou Hitler. Né? Que bacana. Então, nesse sentido, é que entra a tendência integral. E dentro dessa tendência integral, a escola que ainda não entendeu isso, vai aprender pela dor, infelizmente. O que a gente tem que discutir que já está aí hoje, nessa tendência ligada à integralização? A dimensão socioemocional e a intersetorialização. Vamos falar disso. Começando rapidamente pela intersetorialização. Do que a gente está falando? A escola já entendeu, pelo menos já deveria ter entendido, mas já entendeu sim, tem fé em Deus que entendeu. Acho que entendeu agora na pandemia também. Que ela sozinha não dá conta do recado. Não adianta. Escola, você não é tão poderosa assim quanto achava que era. Né? E tem discursos bacanas, né? A escola vai mudar o mundo. A escola, a educação vai construir... Até está na época da gente ouvir esses discursos, não tá? Deixa eu sair daqui, senão não vai ganhar like lá no negócio, né? Então, olha só. A escola, né? Ela precisa entender que ela não é tão magnânima assim. Embora ela seja essencial, gente. Ser essencial não é ser magnânimo. A escola, ela tem que reconhecer as suas fragilidades, então tem que buscar intersetorializar. E está escrito isso na Constituição, né? Quem é responsável pela educação nesse país? Está lá na nossa lei magna. Os pais, o Estado e a sociedade. Logo, tudo quanto é instituição tem que se preocupar com a educação. Igreja tem que ter lá um departamento de educação, clube tem que ter lá um departamento de educação, tudo, qualquer instituição que componha a sociedade tem que ter uma área voltada para a educação. E as escolas precisam usar mais a sociedade para educar, né? É nesse sentido que a gente está falando. Bom, e aí, quando a gente fala dessa educação socioemocional, a gente está falando daquilo que todo mundo já está careca de saber, né? Não vou definir aqui para vocês, mas é quando a BNCC acaba de vez com aquela discussão boba que vinha nas mídias sociais, né? Família educa, escola ensina. Já ouviram isso? Dá por aí? Essa coisa errada. Espero que nunca ninguém tenha curtido isso, muito menos compartilhado, porque está completamente errado. Né? Quem escreve uma coisa dessa nunca estudou sociologia da educação ou história da educação. Por quê? Porque família educa, escola educa. Família ensina, escola ensina. Cada uma no seu contexto. A escola precisa, sim, pegar o garoto já razoavelmente educado pela família para dar conta do seu tipo de educação. Qual é o tipo de educação da escola? Coletiva. Educação coletiva, educação pública, educação do bem de todos. Não é pública do público que a gente conhece, não. Pública do bem de todos, do conviver, do respeitar regras únicas para todo mundo. A educação da família é a educação privada, é a educação única, individual, para entender melhor. Na família, talvez o menino coma quando tem vontade, vai lá na cozinha, pega um biscoito e come. Na escola ele vai fazer isso, a professora vai falar assim, não está na hora de comer, só na hora do recreio, é isso. Ele é um ensaio da sociedade. As regras da escola ensaiam para a sociedade, essa é a verdadeira razão das regras escolares. Logo, isso tem que ficar muito claro para todo mundo, mas principalmente para a escola. E dizia-se muito, né? Família só educa, escola só ensina. Pelo amor de Deus, apaga, porque é um dos maiores absurdos que a gente... Ou seja, o que é uma escola que só ensina? Professora, ele pegou meu lápis, ela pisou no meu pé e bateu na minha cara. Garoto,
Não atrapalhe, porque está na hora de aprender matemática. Não atrapalha a minha aula, não. Ah, mas ele pegou meu lápis. Resolvam-se, fala com a tua mãe, isso não me interessa, tá bom? Estou aqui para ensinar matemática. Você consegue imaginar uma escola assim? Ou seja, não dá, né? Logo, a educação socioemocional, ela vem agora legalmente pela BNCC, dizendo o seguinte: ei, escola, você tem que introduzir as competências socioemocionais no currículo, né? E muitas vezes a gente ainda está dando cabeçada, como é que faz isso? A dica, entender quais são as 5 macrocompetências socioemocionais, porque é cada uma delas que precisa ser desenvolvida, e a partir dessas macrocompetências é que a gente vai entender como é que elas podem estar presentes no currículo, né? Olhando para esse menino como um todo, né? Um menino singular, mas que tem que ser ético, tem que ter habilidades, mas tem que desenvolver o senso estético, um menino que é corpo, um menino que é espírito, um menino que tem emoções, um menino que não tem só cérebro. Essa é a grande questão. Ainda rapidamente falando desse futuro, esse futuro, ele horizontalizou o conhecimento, tá? Isso aqui tem um impacto terrível no currículo, que já vamos entrar nele, e na avaliação. Hoje falamos de um currículo horizontal, de um conhecimento horizontal. Eu estou falando coisas aqui que todo mundo que quiser checar, pode checar à vontade. Você tem acesso ao mundo aí na sua mão. Né? Eu sou professor de geografia e eu falei, por exemplo, porque o índice da produção agrícola da França gira em torno de 42% do PIB do país. Dá licença, professor? 47%. Não, é 42%, aqui está no livro. Não, meu livro tem que ser atualizado aqui. Eu estou entrando aqui no World General Agriculture. Deixa eu ver. E gente, é 47%, corrija aí, tá? Pode corrigir o livro e tal. E é isso, né? Então, essa horizontalização do conhecimento, ela vai provocar uma porção de mudanças no nosso fazer docente, né? O conhecimento era assim, ó. Então, ele vinha de cima para baixo. Agora não. Agora, qualquer um tem acesso a ele. E aí a gente tem a evolução desses paradigmas. Né? Muito tempo atrás, lá pela década de 50, 60, a gente dizia que existia uma educação 1.0, né? Onde só se aprendia na sala de aula, exclusivamente com o professor, que era o transmissor de conhecimento. Se o garoto usasse tecnologia, guarda! Que não é lugar disso. Né? E os conceitos só quem vinha da cabeça do professor. E aí eu diria que lá pela década de 70, 80, a gente foi entrando no que a gente chama de educação 2.0, né? Início da década de 90, do século passado, aonde o ensino já começou a acontecer na sala de aula e online, com os professores e com os colegas nas atividades grupais, o professor apenas se tornando um facilitador da aprendizagem, a tecnologia já sendo admitida, mas sob ordens do professor. Agora pode, agora não mandei ligar o tablet, desliga. Né? O ensino 2.0 era assim. Muito tempo atrás, ninguém nem deve lembrar de quando a escola era desse jeito. Né? E os conceitos socialmente construídos. Aí vem a educação 3.0, anos 2000, né? Anos 2010, em plena auge da educação 3.0. Aonde que se aprende? Onde que se ensina? Em qualquer lugar e a todo momento. A aprendizagem acontece como? Com todos que tenham algo a ensinar. Papel do professor, ponto de apoio. Ele é o cara que fica ali apoiando os movimentos do aluno para aprender. Tecnologia viabiliza a aprendizagem. Conceitos, os alunos contextualizam e reinventam esses conceitos. E aí a gente chega aí nos anos 2020 e começa a falar de uma educação 4.0, onde o ensino vai acontecer em qualquer lugar que tenha estrutura tecnológica, a aprendizagem vai resultar do processo aprenda fazendo, ou seja, a educação 4.0, né, ela é muito, muito influenciada pela cultura maker, né, ou seja, aprender metendo a mão na massa. Né, o professor passa a ser um ponto de apoio e provocador ao mesmo tempo, a tecnologia continua viabilizadora, e os conceitos passam a ser deduzidos. Acabou, eu não digo mais o que é fotossíntese, ele vai descobrir, com experiências, e ele vai chegar lá, e ele vai concluir essa questão. Bom, ainda nesse trajeto, mas já entrando na questão do currículo, nós somos filhos de uma escola que ensinava conteúdos. E hoje temos que ser professores de uma escola que desenvolve competências. Isso é complicado, porque quem foi que ensinou você a dar aula? Quem foi que ensinou você a dar aula do jeito que você dá aula? Hein? Eu fiz essa pergunta uma vez num grande congresso em Brasília, com 2.000 professores, levantou-se uma professora muito efusiva e falou: quem me ensinou a dar aula foram os meus professores de didática. Aí todos olharam para ela, inclusive eu, e ficamos pensativos.
Queria dividir com vocês essa reflexão. Você acha que quem te ensinou a dar aula foram seus professores de didática? Sejam francos. Sim ou não? Não. E não foram mesmo. Tá? Não foram. Não acreditem nisso, não foram. Está provado, não sou eu que estou dizendo. Existe uma área na educação chamada identidade docente. Sabe o que estuda essa área? Como é que eu me tornei o professor que sou? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu me construí esse Júlio Furtado que sou, do jeito que sou? Olhando um pouco a minha trajetória. Mas, olha, está provado que o que me ensina a dar aula, eu sou o professor muito parecido com o professor que me deu aula. Essa é a grande questão. Eu lembro que os meus professores ficavam o tempo todo, Julinho, cala a boca, olha para frente. Garoto, estou falando, olha para frente, a aula já começou. Ei, olha lá, presta atenção. Ó, depois ficar perguntando, não vou responder não, hein? Ó, atenção, atenção. Fizeram isso comigo um tempão. Quando eu comecei a dar aula, adivinha o que eu fiz? Muito óbvio, foi isso que eu fiz. Né? Repeti tudo. Eu tinha uma professora que ela era tarada por fileira reta. Ela passava 10 minutos, olha, sua cadeira está para fora 2 centímetros, alinha pelo pé, que é melhor pelo pé, isso. Aí ela dizia uma coisa absurda, que eu nunca mais esqueci. Eu quero ver uma cabeça só. Quero ver uma cabeça só. Aí tinha um menino, olha para você ver, né? Olha que coisa, a gente fazia bullying, rapaz, olha que vergonha que eu estou de você. Mas a gente virava, tinha um colega, né, que tinha, digamos, uma circunferência craniana um pouco mais avantajada, a gente dizia assim, olha, professora, só se o Tadeu sentar na primeira carteira. Porque se ele não sentar, a senhora jamais vai ver uma cabeça só. Olhava assim, em síntese, mas era um bullying de brincadeira, ninguém traumatizava por isso, não. Do que eu estou falando? Eu não tenho vergonha de admitir, já alinhei muita fileira. Já me incomodou muito, 1 centímetro o pé da cadeira para fora. E eu comecei a pesquisar, meu Deus, onde é que está escrito que quanto mais reta é a fileira, mais rápido o garoto aprende? Né? Deve ter essa teoria, porque para se ter tanto cuidado com fileira reta, deve ter uma influência direta. E aí, não tem. Foi aí que eu comecei a falar assim, não, mas por quê? E às vezes eu trabalhava em escola, que eu já queria bagunçar as fileiras em nome da aprendizagem, mas não deixavam. Não, aqui na escola, só a fileira reta. Eu trabalhei numa escola, assim, brincadeira, que aparafusou a carteira no chão. Não, tem tempo, tá, gente? Tem tempo, tem uns 20 e poucos anos. Tem tanto tempo, não. Mas assim, parafusou. Aí eu ficava assim, eu quero fazer um trabalho em grupo. Manda virar para trás, professor, é bom que não precisa rearrumar. Eu falei, tá bom. Fazer o quê, né? É isso. Logo, presta atenção. Eu sou filho de uma escola que ensinou conteúdos para mim. Meus professores não desenvolveram competências. E eu perguntava para os professores assim, professor, para que o senhor está ensinando essa matéria? Aí eles falavam assim, um dia você vai descobrir. Um dia você vai precisar disso. E eu estou até hoje esperando precisar de MDC, por exemplo. Nunca precisei de MDC. MMC já, mas MDC nunca. Em síntese, o jogo da velha. Em síntese, a grande questão... Eu sei, professores de matemática, que qualquer um aqui pode levantar e me dizer para que serve um MDC. Já fizeram muitas vezes comigo. Eu já falo de brincadeira mesmo, né? Que, se você quer saber o maior tamanho possível que você pode dividir igual, um rolo de borracha e tal. Eu falei, talvez seja porque eu nunca precisei fazer isso, né? Até porque eu acho que se comprar um rolo de borracha para dividir ele... Também, tudo bem. Em síntese, eu preciso entender que eu sou filho disso aqui... E eu preciso ensinar isso aqui. Então, eu aprendi, a escola que me pariu me ensinou conteúdo. Os professores falavam assim, eu preciso correr com conteúdo, porque o programa está atrasado. O programa está atrasado. O inferno, o programa atrasado. Né? Oh, meu Deus, o programa está atrasado. E aí, corria acreditando que pronto, estou tranquilo, cumpri o conteúdo. Ninguém aprendia nada. Né? Mas... corria com conteúdo. Do que eu estou falando, gente? Prestem atenção. Hoje, desenvolver competência tem muito mais a ver com o fazer do que com o ouvir, pronto. Eu só desenvolvo competência a partir do trabalho em cima de desafios. Até a forma de encarar o erro. Aqui o erro é a não aprendizagem, aqui o erro é uma forma de compreensão. Então, a forma diferente que eu tenho que entender essa questão. Rapidamente, quando eu falo de currículo, não vou nem perguntar para vocês, já vou responder logo. Pesquisas feitas com professores pelo Brasil inteiro, perguntaram, professor, o que é currículo para você? Qual a imagem que te vem à cabeça quando se fala currículo?
Imagem vencedora! O índice do livro. É currículo. Né? É currículo. Bom, essa resposta está totalmente errada? Não, não está. Mas está totalmente certa? Também não. Por quê? Porque o conteúdo, o índice do livro é o conteúdo, né? O conteúdo, ele é parte do currículo. Ele não é o currículo todo, né? O currículo todo, vamos lá. A palavra currículo, ela vem do verbo currere, que é um verbo latino, que quer dizer caminhar. Currículum era o nome daquela pista de corrida que os atletas corriam nas Olimpíadas da Grécia Antiga. Era o currículum, né? Currículo é caminho. Tanto que me dá seu currículo, me dá o caminho que você já percorreu na sua vida até hoje. Currículo é caminho, não esqueça isso. E, sendo caminho, eu tenho uma coisa a dizer para vocês. O currículo, cada um tem sua forma de caminhar, certo? Alguém caminha exatamente igual ao outro? Não. Logo, é uma vã ilusão achar que é possível ter um currículo exatamente igual ao outro. O que a gente tem são diretrizes, mas a forma de caminhar, ela é diferente. Currículo é conteúdo, mais metodologia, mais avaliação. Isso é currículo. Ou seja, é o que ensinar, como ensinar e como ficar sabendo que o garoto aprendeu. Isso é currículo. É a forma de caminhar da escola. Você, para escolher a escola do seu filho, você escolhe pelo currículo. Você visita a escola e fala assim, as mães fazem isso, tá? Elas não sabem, mas é isso que elas fazem. Elas querem saber se tem piscina? Até querem. Algumas até só querem saber isso, né? Mas as mães que têm um pouquinho mais de informação, elas querem saber se tem piscina, mas elas querem saber como é que vocês ensinam aqui. É até uma questão meio que natural. Ela está perguntando pelo currículo. Como é que essa escola caminha para fazer o meu filho aprender? Quais as crenças dessa escola? O que essa escola ensina? Como que essa escola ensina? E o que ela faz para ver se o meu filho aprendeu? Agora, o currículo também é altamente influenciado pelas crenças e valores, altamente influenciado pela ideologia e altamente influenciado pelo compromisso político. Não tem jeito, gente, tenho que tocar nesse assunto, né? Mas um professor completamente de direita e o outro completamente de esquerda, vou dizer, de história, não dão a mesma aula. E não desenvolvem o mesmo currículo na sala de aula, todo mundo sabe disso, né? Então, a ideologia, ela interfere muitíssimo no currículo. As crenças e valores também. Por exemplo, eu sou um professor de geografia que eu valorizo muito mais a geografia econômica, agrária, a geografia humana. A geografia física você não gosta? Não, Júlio? Não muito. Não tive muito bons professores na faculdade. Então, assim, quando eu tenho que dar geografia física, eu dou, claro. Agora, a geografia astronômica, pelo amor de Deus, gente. E os alunos adoram a geografia astronômica. Isso aqui é terrível. A gente começa a falar em cometas, em não sei o quê, em estrelas de terceira grandeza, primeira grandeza, constelações. Professor, e que não sei o quê. Eles adoram, eles se interessam por esse assunto. E eu querendo correr, porque as minhas crenças e valores, esse conteúdo dá para passar rápido, até para eu ter mais tempo para o próximo. Né? Então, é isso. Outro professor tem outra crença, outros valores. Então, dá para caminhar igual? Não, não dá para caminhar igual. Em síntese, o currículo sofre todas essas influências, além de sofrer a influência da crença do professor mesmo. O currículo, ele precisa ser discutido, por quê? Porque o professor precisa ensinar aquilo porque ele acredita, não porque está no currículo. Não porque, por que você ensina isso na sua aula? Porque está no currículo, né? Tem que ensinar. A gente tem que minimizar essa questão. Não, isso está no currículo e eu acredito. Discutir currículo é fundamental nas escolas. E o que significa discutir currículo? Não é discutir o livro que adotou, ou discutir o sistema de ensino que usa. Não reduzam essa discussão. É discutir isso de maneira mais ampla. O que eu estou ensinando na escola? O que eu devo ensinar na escola? O que deve constar do currículo? Lindíssima pergunta, que eu respondo com a ajuda do meu amigo filósofo francês, Olivier Reboul. Adoro o que ele diz. Você nunca se perguntou isso, não? Isso deve fazer parte do currículo ou não? Isso aqui deve ser ensinado na escola? Tem alguma coisa que deveria ser ensinada na escola que não é? Ou tem alguma coisa que é ensinada na escola que não deveria? Está aqui, né? O Olivier Reboul ensinou uma resposta bem bacana. Ele falou, tem que ser ensinado na escola tudo que une e tudo que liberta. O que une é o que ajuda a formar a identidade do menino. Ajuda o menino a se reconhecer como ele mesmo, de onde eu vim, que língua eu falo, qual é a minha cultura, né? Então, a língua portuguesa une. A história une, a música une, as artes unem.
Agora, também tem que ser ensinado na escola tudo que liberta. E o que é o que liberta? É tudo que ajuda a formar no menino uma coisa chamada autonomia intelectual. E o que é isso? É aquilo que vai fazer o garoto andar com as próprias pernas sozinhos depois. Aprender a ler, interpretar, resumir, ou seja, fazer sozinho, é isso. Porque é isso que a escola tem que fazer. A matemática liberta, a ciência liberta, a filosofia liberta, se bem que o português também liberta, tudo liberta e une. Tem umas cargas maiores. A geografia liberta, mas também une. Em síntese, tem que estar no currículo tudo que une e tudo que liberta. Não une nem liberta e não está na BNCC, tira do currículo. Não é isso? Porque se não unir nem libertar, mas estiver na BNCC, não pode tirar do currículo, porque vai cair no Enem. O currículo da escola que nos pariu era assim, currículo gavetinha. Lembra? Acabou o ano, fecha a gaveta. Em que ano que se aprende corpo humano? Lembra? No 8º ano. Não, 7º. Não, 8º ano. Ah, pronto, acabou. Se no 9º ano o garoto for falar em corpo humano, essa é matéria de 8º. Essa é matéria de 8º, já fechou a gaveta, meu filho. Acabou. O que a BNCC fez? Ela diluiu o currículo. Ela disse assim, currículo precisa ser em espiral. Está escrito lá, tá? Isso agora é lei. E eu acho que é aquela, né, meu amigo? É aquela que não forma. Mas não tem problema, não. Eu falo desse jeito mesmo. Isso ali é formar um espiral. Espiral é uma mola, né? Como é que é esse currículo em espiral que a BNCC fala? Esse currículo em espiral, esse está com problema. Deixa eu voltar. Deixa aí, enquanto eu vou falando. O currículo em espiral é simples. Agora tem um pouquinho de corpo humano no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano. Agora tem um pouquinho de conteúdo, e é isso que a gente está tendo uma grande dificuldade. Sabe por quê? A gente adora ensinar tudo, a gente adora fechar a gaveta. Eu faço treinamento de professores, e o que eu mais ouço dos professores, poxa, ano passado eu já dei substantivo, esse ano eu abro o livro, de novo substantivo? Eu falei com o professor, olha só, a senhora percebeu até onde a senhora deveria ir com o substantivo ano passado? E somente acelerar um pouco esse ano, e um pouco mais além. O substantivo, eu complementei. Ano passado só falava em próprio, comum, abstrato e tal. Eu já dei tudo, dei coletivo, pronto, fechei a gaveta. A gente é doido para fechar a gaveta, não é? A gente parece que se não fechar a gaveta não fica feliz. E aí vem uma infeliz de uma lei, porque a BNCC é uma lei, dizendo assim, não feche a gaveta, não pode fechar. O currículo ele tem que ser em espiral. Os conteúdos vão se repetindo ano a ano, mas de forma cada vez mais complexa. Aí, não posso deixar de fazer essa reflexão e quero plantar essa pulga atrás da orelha de todo mundo que aqui está. Infelizmente, a escola é organizada em função do tempo e não da aprendizagem. Digo de novo, infelizmente. A nossa escola é organizada em função do tempo. Quem manda na escola? O tempo. Está acabando o primeiro bimestre. Ih, meu Deus, corre, porque eu tenho que começar o capítulo 2 segunda-feira. Meu Deus, corre. Segunda-feira chegou. Então, quem é o chefe da escola? É o tempo. Quem deveria ser o chefe da escola? Ou melhor, a chefe da escola? A aprendizagem. E como é que é uma escola que funciona? Agora, atenção, meus queridos e minhas queridas, gestores, diretores, orientadores. Tem orientador educacional aqui? Queridos colegas. Gente, eu dei aula há 20 anos na universidade de princípios e métodos de orientação educacional. Pelo amor de Deus, resgatem a orientação educacional em suas escolas. Você não viu mostrar aquele papelzinho, não, né? Não vi. Estou brincando, eu vi sim. Na verdade, gente, por que eu fiz isso? Eu estou falando que nunca a escola precisou tanto de orientador educacional, né? Não é só de psicopedagogo, não é só de psicólogo, é de orientador educacional. A gente está falando de atribuições diferentes aí. Do que a gente está falando, gente? Essa escola, essa tendência, ela é irreversível. Por quê? A escola tem que se organizar em torno da aprendizagem. E como é que é uma escola que se organiza em torno da aprendizagem? É uma escola que faz gestão do currículo em espiral. Do que estamos falando? De um currículo que acompanha e avalia continuamente a aquisição das habilidades e competências essenciais, garantindo a continuidade do processo de aprendizagem progressiva e contínua. A escola de agora em diante, escrevam o que eu estou dizendo. Enem vai ser em 2 momentos, já está aí o modelo 2024 e vai ser assim, não tem para onde fugir. Primeiro dia de prova, avaliação das habilidades da BNCC. Então, ali estão as habilidades essenciais.
Ótimo. Segundo, aprofundamento, dependendo do curso escolhido. Do que estamos falando? Estamos falando de uma escola que tem que dar ouvidos para a aprendizagem, tem que parar de funcionar em torno do tempo, tá? Tem que saber fazer a seleção do que é essencial, tem que saber avaliar diagnosticamente o tempo todo, não mais apenas no início do ano, porque acabou o primeiro bimestre. Vamos lá, todo mundo aprendeu o que foi ensinado no primeiro bimestre? E olha só, aqui comigo não, hein? Em Química eu não consegui, ou ensinei, eles não deram conta disso. Professor, beleza, vamos replanejar o segundo bimestre, o próximo bimestre? Vamos lá, colocando tudo que eles não aprenderam nesse bimestre agora. Você está louco, Júlio? E o bimestre seguinte? Ué, o bimestre seguinte você vai ter que, no caso da escola particular, ela vai ter que realocar isso de alguma forma. O que não pode é ir deixando para trás o que não foi aprendido. Essa é a escola que gira em torno da aprendizagem. Na escola pública, que faz isso com mais tranquilidade, aí quando chegar no quarto, o professor do ano seguinte replaneja e insere. Até na escola particular dá para fazer isso, só não dá para fazer no terceiro ano. Talvez não no nono e no terceiro não dá. Mas é preciso termos uma escola que tenha foco no acompanhamento individual. E o que é, ali ó, quando eu falo de seleção das aprendizagens essenciais, eu estou falando do foco do professor. A gente, enquanto professor, tem que ter claro o que é essencial, o que é acessório. Quando eu falo de realização de avaliação diagnóstica, estou falando do compromisso do professor de saber realmente quem aprendeu e quem não aprendeu. E quando eu falo nesse foco do acompanhamento individual, eu estou falando aí sim da personalização, né? A gestão curricular em espiral, que é, com certeza, é a gestão pedagógica da escola do futuro, se não já da escola do presente, é uma gestão que vai exigir da coordenação pedagógica a destreza nesses processos. Acompanhamento individual da aprendizagem, avaliação diagnóstica periódica, avaliação formativa através de rubricas, que é um outro assunto que a gente tem que urgentemente entender, já que cada vez mais estamos falando, né, em metodologias ativas, replanejamento periódico e assessoria individualizada ao professor. Mas quais são? O que é essencial dentro de cada conteúdo? Está lá na nossa lei máxima do currículo. Temos que ter isso de cor e salteado. Em língua portuguesa, leitura, interpretação, escrita e oralidade. Isso tem que ser trabalhado todas as semanas, em todas as aulas, o tempo todo. A oralidade é muito esquecida. E está claro lá na BNCC. Né? A oralidade é um elemento fundamental da aprendizagem da língua. Matemática. Números e álgebra, grandezas e medidas, geometrias, funções e tratamento da informação. Ué, mas e as outras coisas? Eu sei que as outras coisas são importantes, mas eu preciso filtrar pelo essencial. Ciências, astronomia, matéria e energia, sistemas biológicos e biodiversidade. Geografia, as dimensões do espaço. As dimensões econômica, política, socioambiental e cultural e demográfica. No caso do terceiro ano do município, do quarto ano do Estado, do quinto ano do Brasil, né? Do sexto ano do sétimo ano do continente americano, do oitavo ano do mundo todo, em síntese. E a história, trabalhar as relações de trabalho, poder e relações culturais nos diversos momentos da história. E ter clareza disso. O que é essencial eu ensinar em geografia nesse terceiro bimestre? Há tudo, porque tem que cumprir o livro. Tá, não estou discutindo isso. Se bem que também isso tem que ser discutido, tá? Lá na escola em que eu tenho, a pandemia me fez gestor de escola privada, jamais imaginei isso. Minha família sempre teve uma escola e que na pandemia quase fechou. E aí eu, depois de quase 20 anos afastado, retornei, estou eu lá, gerindo uma escola, né, lá no Rio de Janeiro e, né, batalhando e sentindo isso bem de perto. Tem que se chegar claramente, porque se você não faz isso, você vai trabalhar em função do que os pais determinam. Então, os pais precisam ter aula disso, precisa mostrar para eles. Olha, pai, de vez em quando vai uma página que vai ser pulada, sabe por quê? Porque se der tempo, a professora volta nela. Tá? A gente está perseguindo o processo essencial. E outra coisa, a criança ainda está com pré-requisitos ainda não cumpridos. Né? E tem que explicar o porquê, tem que mostrar isso. Acabar com esse monopólio do livro todo feito. Sabe? Ah, mas acontece que a mãe não entende, então a escola tem que explicar. A escola, gente, vocês sabem que pesquisas provam que as escolas privadas mais valorizadas são aquelas que deixam claro para os pais, e os pais gostam disso, exatamente o que é. Escola privada que faz sucesso, ela tem menu na porta da escola. Ela não é self-service. Cuidado com isso.
né? Escola self-service não chega muito longe. Sabe o que é escola self-service, né? Ah, eu não quero que tome tabuada da minha filha. Tá bem, da professora, olha, da filha dele não toma tabuada não, tá? Pelo amor de Deus. Olha, mas eu quero tabuada. Não, só pode comprar. Aqui é assim, a gosto do freguês. Olha aqui, compra aqui. Não, dela você toma tabuada, tá? Agora daquela outra você não toma não, tá? Gente, desculpa, eu sei que eu não vim aqui para isso. Eu vim falar de currículo e avaliação, mas está implícito. Não dá para trabalhar essas questões voltadas para o modelo self-service, não. E olha, eu faço consultoria, acompanho escolas privadas há mais de 25 anos, com toda certeza. E o que eu já vi de escola que não acredita nisso, dá com os burros na água, não está no gibi. Procurem pesquisas, elas provam isso. Os pais, no fundo, gostam da escola que é firme, objetiva e que tem clareza do menu que bota na porta do restaurante. Ah, mas eu quero batata frita. Não servimos. Nós não servimos batata frita aqui. Por quê? Não acreditamos nesse alimento. Não alimenta. Ai, Júlio, mas aí vai da sua convicção. Aí vai do quanto você de fato acredita. Porque, olha, não tem muito outro caminho. Vamos lá. Indo em frente. Ainda falando de currículo rapidinho, né? A gente tem que falar o seguinte: existem marcos de aprendizagem que precisam ser seguidos. Primeiro, conhecidos. Tá? Por vocês, para quem não conhece ainda. E o que são marcos da aprendizagem? Em língua portuguesa e em matemática, esses marcos já estão prontos. Em geografia, história, ciências, eles estão sendo construídos. Mas o que são os marcos? Existem 4 marcos em língua portuguesa. Marco 1 é até o 3º ano do fundamental, Marco 2 até o 6º, Marco 3 até o 9º, Marco 4 até o 3º. Existe em matemática 4 marcos, mesma coisa. E o que é isso? São patamares, são degraus. O que é o primeiro marco, Marco 1 de aprendizagem de língua portuguesa? Ao final do 3º ano, os alunos precisam estar assim em leitura, assim em escrita, assim em oralidade. Então, sugestão, 3º ano, 6º ano e 9º ano, em português, façam avaliação de marco. O que é isso? Meus alunos no 3º ano dominam isso aqui, eles leem e compreendem textos curtos que apresentem sintaxe simples? Vê lá se eles estão fazendo isso. Porque, senão, você já está atrasada no 3º ano. E se você não souber o quanto você está, o quanto que ele tem que ir caminhando, quando chegar lá no 9º, você vai descobrir que ele não está preparado, né? E aí tem o 2º marco, o 3º marco, o 4º marco, né? Ó, matemática é diferente, porque matemática tem 7º e 8º, e depois de matemática tem só o 9º ano, né? E aí depois vem o 3º. Bom, deixa eu voltar aqui, porque a gente está finalizando, né? Não podemos finalizar sem falar, sem responder essa pergunta. Qual a avaliação necessária para esse currículo dinâmico e participativo que essa Escola do Futuro necessariamente já está construindo? Eu tenho que falar de uma avaliação integradora. E que avaliação é essa? É uma avaliação que orienta, que faz a mediação e que regula. Ela tem essas três atribuições de forma muito explícita. É uma avaliação, e claro, a gente tem que sair dessa caricatura que a gente tem, né? A nossa avaliação ainda é isso. Ela é feita ao final, né? A caricatura ajuda a gente a entender. A gente avalia sempre no final. O que é avaliar? É uma coisa que faz quando o garoto já aprendeu. Aprendeu, agora para acabar a gente avalia. A gente colocou isso dentro da cabeça. A escola que nos pariu ensinou isso para a gente. Eu primeiro ensino, depois avalio. E isso ficou, né? Só que eu vou fazendo síntese de avaliação até ter uma nota final, né? Que a nossa amiguinha aí fica para depois. Eu deixo o vídeo aí para vocês assistirem. A pergunta é a seguinte: o aluno aprende para ser avaliado ou é avaliado para aprender? Essa pergunta é boa para caramba, eu adoro essa pergunta. Ele aprende para ser avaliado. Na escola que nos pariu, qual é a resposta que nós daríamos? Em que a escola que a gente estudou ensinou para a gente? A gente aprende para ser avaliado, mas não é. Né? A gente é avaliado para aprender. E do que a gente está falando? Eu avalio o menino para perceber se ele está aprendendo ou o que eu preciso fazer para que ele aprenda. Então, a avaliação garante a aprendizagem. A avaliação não é o final do filme aprendizagem. Quando eu falo nisso, olha só, a aprendizagem praticamente se faz através de 4 passos. Eu coleto dados, vou lá, aplico uma prova. Organizo e codifico. Corrijo a prova e dou uma nota. Interpreto.
observo aquela nota que a turma tirou, pô, metade da turma está com nota vermelha, né? Depois eu tomo uma decisão, deixa eu ver as questões que eles mais erraram, e eu vou marcar uma aula extra, porque isso precisa ser reensinado. Isso é avaliar. Esses são os 4 passos de qualquer avaliação. Qualquer avaliação se divide em 3 etapas: a constatação, a reflexão e a ação. Então, isso é avaliação na vida. Para você avaliar na vida, você faz essas 3 coisas sem sentir. Quando você saiu de casa hoje e colocou essa roupa que você está vestindo, você avaliou. Em que momento? Quando olhou no espelho e avaliou. Você constatou que não estava muito bem a roupa que você escolheu. Aí você refletiu. Por que essa roupa não está legal? Ah, não está combinando a cor da blusa com a cor da calça. Aí você foi lá e agiu, mudou a blusa. Aí você veio para cá. Logo, avaliação pressupõe eu constatar uma situação, refletir sobre ela e agir para consertar o que não estiver legal. Avaliação termina em ação. Até a palavra, ó, avalie, ação. Se não terminou em ação, não é avaliação. Imagina você, uma balança na porta de uma farmácia, subir. Meu Deus, engordei 5 quilos. Isso chama-se... Aí eu começo a segunda fase da avaliação. Pô, 5 quilos, cara? Meu Deus, que decepção, estou arrasado. 5 quilos? Pô, né? Mas também eu enfiei o pé na jaca, vamos combinar? Comi churrasco, bebi cerveja, é verdade, agora eu entendi. Aí, terceira, desço da balança, compromisso, ação. Vou cortar um pouco calorias da alimentação, vou caminhar todos os dias, é isso, eu vou agir. Agora eu subo na balança, vi que engordei, desço e vou lanchar com 1 litro de Coca-Cola e pão doce com presunto. Eu lamento, eu não fiz avaliação, eu só constatei. Então, é terrível, mas as nossas escolas estão constatando muito e avaliando pouco. Né? Porque constatar é isso, ele tirou tanto, lança no diário, acabou. Constatei. Né? Avaliação e constatação, esse paralelo aí que a gente precisa parar para pensar nele. Logo, avaliar para quê, gente? Avaliar dentro de uma lógica hierárquica ou dentro de uma lógica reguladora? Avaliação, como eu acabei de falar, olhando no espelho, serve para me regular. Deixa eu ver se eu estou bem, se eu não estou, e se eu não tiver, eu vou consertar. Isso é regulação. Mas a escola sempre avaliou na lógica hierárquica, para promover ou reprovar, para selecionar ou não, para dar um certificado ou não. Na lógica reguladora, eu avalio para redefinir o planejamento, para usar diferentes abordagens e para potencializar as aprendizagens. Essa é a característica de uma avaliação reguladora. Né? A avaliação reguladora, ela é nada mais, nada menos do que a diagnóstica mais a formativa. Né? E uma avaliação hierarquizante é a avaliação somativa sozinha. Infelizmente, que é a avaliação que sempre predominou na escola que nos deu origem. Né? E eis o modelo daquilo que a gente fala do acompanhamento individualizado, da avaliação individualizada. Queiram ou não queiram, o mapão de acompanhamento individual tem que ser a ferramenta do professor nesses novos tempos. Eu tenho lá Alice, Bruno, Carlos, Daniela e Eduardo, eu tenho todas as habilidades que cada um deles tem que desenvolver, e eu tenho, não aprendeu, aprendeu parcialmente, aprendeu totalmente. E aí eu vou marcando. E isso é dinâmico, isso vai se movimentando a cada aula, a cada semana, e eu vou buscando ajuda com a coordenação. Eu não sei o que eu faço, coordenadora, com o Bruno. O Bruno ele não consegue entender tudo, o cálculo, né, mental da soma de 3 números aqui, tal. Né? Eu não sei o que eu faço com a Daniela, não entra na cabeça dela composição e decomposição numérico. Esses precisam ser os grandes problemas da escola, individualizados, focados e o planejamento totalmente personalizado. E a avaliação formativa ou reguladora, ela acontece através de vários instrumentos, né, gente? Não só através da nossa grande, famigerada e adorada prova escrita. Né? Bom, aí, só para terminar, a importância da autoavaliação, o grande Charles Hard fala disso. A verdadeira avaliação deve contribuir para que todo estudante assuma poder sobre si mesmo, né, tenha consciência do que já é capaz e no que ele deve melhorar. Eu deixo para vocês um modelo que eu uso. Eu uso, tá? Comigo funciona e para todos os que eu já sugeri até hoje, o feedback foi positivo. Eu faço uma coisa chamada guia de estudos. Ah lá, da minha turma de 6º ano. Vai terminando o primeiro bimestre, eu escrevo para eles. Até o momento, nesse bimestre, você já deve saber isso tudo. Né? Está lá no planejamento.
Aí eu passo uma grande atividade de revisão, até xeroco, para poder ser mais rápido. E eu brinco com eles, eu falo assim, faz como se fosse uma prova, ninguém vai consultar, faz de conta que é prova. Eles fazem, depois eu troco entre eles, e eles fazem aquelas correções trocadas. E aí, quando eu termino a primeira questão, eu peço a eles assim, marque lá, você acertou de que maneiras o homem altera a paisagem natural? Se você acertou, a marca já sei. Se você acertou mais ou menos, marca tem que estudar mais. Se você errou, marca não tem a mínima ideia. Aí, depois que eu termino tudo, eu pergunto, quem foi que na primeira questão não tem a mínima ideia? E eu já vou anotando, ou seja, quantos por questão, né, precisam ser recuperados, em síntese. Meus queridos e queridas, eu deixo com vocês o verso de uma música que, na minha opinião, é a melhor definição de avaliação que eu conheço. A melhor definição de avaliação que eu conheço consta nos versos de uma música chamada Serra do Luar, de Walter Franco, lindamente cantada, né, e imortalizada por Leila Pinheiro. Né, eu não tenho a Leila Pinheiro cantando aqui, e aí eu vou cantar para vocês, tá? Com licença. É assim, quer ver? Ó? Viver é afinar, quem quiser acompanhar, o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. A escola do futuro que não fizer isso, vai ficar no passado, podem ter certeza. Obrigado. E não dá para ficar sem cora coralina, né? Eu quero mais coragem em minhas pernas do que tristeza nos meus ombros. Eu acho que é o que todo mundo quer. As telas estão lá no Instagram. Quem quiser, acompanha a gente por lá. Valeu! Então, meu povo, preciso... Deixa eu falar uma coisinha rapidinho. Desculpe, gente. Deixa Chama eu o falar uma bombeiro. coisinha aqui que eu esqueci. Eu preciso falar. Não tem muito a ver com a palestra, não, mas eu preciso falar isso para vocês porque é uma questão de consciência, né? Eu preciso deixar esse recadinho aqui para vocês e é o lugar de deixar o recadinho, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Vocês assistiram hoje de manhã o Yarley aqui em cima falando, né? O Yarley, gente, perdeu a bolsa de estudos dele na escola particular, sem falar nomes, que ele estudava, e ele é um excelente aluno, sempre melhor da sala. E ele está, hoje em dia, nada contra, sei também da qualidade das escolas públicas municipais, mas ele é um talento que a gente sabe que na possibilidade de uma escola privada oferecer para ele a possibilidade dele estudar e de se puxar mais por esse talento que a gente já viu que está aqui, vai ser uma coisa muito legal. Então, eu não posso deixar de falar isso num lugar onde eu sei que estão donos de escola particulares do Espírito Santo. O Yarley vai para o primeiro ano do ensino médio, ano que vem. Tá? Então, as escolas que se mobilizarem, né? O que é, de repente, uma bolsa de estudo para uma potência dessa que a gente viu aqui de manhã. Tá bom? Desculpem, mas eu precisava falar.